bate-papo com o Lindão. E hoje eu trouxe quem aqui? Doutora Tatiana de Oliveira de novo. Bem-vinda novamente ao bate-papo com o Lindão. O primeiro bate-papo foi muito sucesso, muitas views, muitos novos seguidores, né? Na verdade a gente nem sabe porque a gente tá aqui gravando de novo com a mesma roupa, no mesmo dia, né? Mas já aproveitando que ela tá aqui, né? Então vamos sugar, né, o máximo de conhecimento dela e fora isso, dar umas risadas aqui junto também, né? Dos casos sobre casos de advocacias, né? E hoje é o que mais o pessoal quer saber, né? O que é o assunto que está na moda, né? Separação e pensão, né? O pessoal quer saber, né? 15 anos de experiência aí da doutora. Então vamos ver os casos que ela tem, o que ela tem a falar, se separar, como é que faz. Vamos se desenrolando durante o papo, né? E é isso aí. O pessoal geralmente vem e pergunta se dá muito trabalho separar. Dá trabalho casar, dá, mas dá mais trabalho separar. Quando envolve bens e filhos, aí é mais complicado. E como é que foi participar do primeiro bate-papo com o Lindão? Tranquilo? Sempre dá um frio na barriga, né? Mas é tranquilo. E para separar, é muito difícil, não? Então, a gente sempre pergunta se tem bens, se tem filhos, né? Daí necessariamente tem a questão de se é casado ou não, porque existe hoje o Instituto da União Estável, então depende de um ou de outro. Quando é casado, a ação competente é a ação de divórcio. Quando é união estável, então é reconhecimento e dissolução da união estável. Mas e se eu estiver só namorando com a menina lá 1 ano, daí ela pedir minhas coisas, tem... É que aí a questão da união estável, a lei não determina um prazo. Então, se tu tiver 1 mês com uma pessoa e tu já casar, né, ou tu noivar em 1 mês, a gente vê hoje em dia os apressadinhos, né, então 1, 2, 3 meses já noivou, a intenção é de quê? De formar uma família. Mas como é que vai saber se noivou ou não? Através daí do processo. Aí é questão de prova. Se uma pessoa fala que sim, a outra fala que não, aí tem fotos, postagens de redes sociais, declarações de amor, e eu te amo pra sempre, vamos formar uma família. A união estável é relacionamento duradouro entre 2 pessoas, de forma pública, né, e contínua, com o intuito de constituir família. Então, isso é a união estável. Tem o namoro qualificado, que daí é um namoro, às vezes, mais longo, não necessariamente precisa morar na mesma casa, entende? Assim, a diferença é sutil. Aí entra a questão da produção de provas para análise do juiz que vai julgar o caso. E eu tô casado lá, não sei quantos anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, e daí eu decidi separar com a minha mulher, ela tem 2 filhos, daí eu tô ralado, daí eu vou pagar todo o pagamento meu. O pagamento meu vai pros filhos, vai pro... A questão da pensão alimentícia, né? Não existe também um valor que a justiça determine, ou que a lei, né? Não que a justiça, perdão, que a lei diga que tem que ser tantos % do rendimento ou percentual do salário mínimo. Porém, como tem casos ali julgados, se tem um parâmetro. Então, a média é de 20% a 30%, tem casos que é 15% dos rendimentos do genitor que não tem a guarda. Aí esse paga a pensão daí para os filhos. E se tem mais de um filho, pode chegar a 35%, dependendo do caso. E se separar, tipo, eu tenho uma casa, daí eu vou ter, e um carro e os bens todos lá e tal, daí eu tenho que separar tudo, metade para mim, metade para a mulher, como é que fica isso aí? Legalmente sim, né? Depende do regime de bens também. Tem a questão o mais comum que se aplica à união estável é a comunhão parcial, que é o quê? Todos os bens que vocês adquiriram durante a união ou durante o casamento a título oneroso, ou seja, que houve compra e venda, ele se reparte 50% para cada um. Nesses casos não entra herança, vamos supor, se tu ganhar a herança de alguém, né, dos teus pais, enfim, não é partilhável. Se tu recebe doação e tu é o único titular da doação, também não é partilhável. Tá? Mas na comunhão universal, é outro regime de bens, se engloba tudo. Então entra bens que tu tinhas antes do casamento, depois, se foram recebidos a título oneroso ou não. E no caso eu tô, sei lá, tô trabalhando,
daí eu chego em casa e a minha mulher tá com tique-tique com o Ricardão, e daí a gente decide separar, daí eu tenho que pagar ela ainda as coisas? Na partilha? Sim, infelizmente sim. As pessoas acham que não, né? Por quê? Porque antigamente o adultério, que seria a traição, era considerado um crime. Existia um artigo no Código Penal que falava que o adultério era crime. Como era considerado um crime, a pessoa que cometia o adultério, ela perdia, no caso, o direito de receber a partilha dos bens. Porém, hoje adultério não é mais crime, então a pessoa, né, moralmente não se deve trair, né? Mas se acontecer, não perde nenhum bem ali, não perde a questão patrimonial, não deixa de receber o que é de direito, que trabalhou para isso. Porém, a lei faz uma ressalva. Que nem no caso ali tu falou que a mulher, né, tava com o Ricardão. No caso da separação de vocês, ela não pode, ela pode até pedir, mas o juiz não vai dar, se ficar comprovada a traição, a pensão alimentícia para ela. Por quê? Porque a pensão alimentícia não é só para os filhos. Se a mulher às vezes largou o trabalho, tá durante um longo tempo só em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa, se o homem decide se separar ou se ela decide se separar, a lei ela resguarda o direito do companheiro, né? Então, durante um certo período, é possível, desde que a pessoa comprove que não tem condições de se manter, pedir uma pensão alimentícia para o cônjuge. Porém, no caso de traição, ela perde esse direito da pensão alimentícia. Então, vai ter o direito dos bens, porém a pensão alimentícia, mesmo que peça, se ficar comprovada a traição, não. Eu já estou misturando todas as coisas aqui, mas outra pergunta também. Se o filho gostar mais do pai, ele pode ficar com o pai? Ou se ele gosta mais da mãe, pode ficar com a mãe? Como é que funciona isso? Não, as pessoas têm essa ilusão, mas não é bem assim que funciona. O que acontece? A lei determina que a guarda tem que ser dada para o que tem mais condições morais, não precisa necessariamente ser financeira, mas de dar tudo que a criança precisa para se desenvolver com dignidade. Hoje, no nosso ordenamento jurídico, o que vigora, que é para ser regra, é a guarda compartilhada. As pessoas também fazem confusão disso. Então, a criança ou adolescente não vai poder escolher. O juiz vai analisar o caso e, se verificar que todas as condições indicam que o melhor é o guardião com quem a criança ou adolescente quer ficar, daí esse vai ser o decidido. Porém, né, esses nos casos de criança é mais fácil. Porém, os adolescentes é complicado. Eu já tive muito cliente que o pai não estava nem aí para o filho. E quando o filho ficou maiorzinho, tipo 12, 13 anos, adolescente, queria ficar então com o cidadão. E a mãe não queria entregar, porém adolescente é um bicho tinhoso, né? Então às vezes eles forçam essa entrega e daí ocorre essa modificação. Mas não que o fator determinante seja a vontade do adolescente, isso não. Tá? Voltando na questão do adultério, tem muitas pessoas que falam também que a pensão, né? Da guarda. Tem muitos que acham que a guarda, eu tenho mais condições financeiras, então a guarda vai ser minha. Não, não é. Como eu falei, o juiz vai analisar o caso, né? Geralmente fica com a mãe, querendo ou não, se tem essa... Quando a criança é muito pequenininha, querendo ou não, ela é muito ligada à mãe, ela é dependente, né? Tanto que às vezes mama e tudo mais. Então, mas eu já tive casos que a mãe abandonou a criança, então consegui a guarda para o pai. Mas é questão de provar. E a guarda compartilhada também, as pessoas fazem confusão e acham que a guarda compartilhada é uma semana com um, uma semana com outro. E que daí não precisa pagar pensão, mas não é. Uma semana com uma semana com outro seria guarda alternada, que a gente fala, e no ordenamento jurídico não é permitido. E o negócio da pensão ali, digamos que eu estou num mês muito duro ali, que eu não tenho dinheiro para pagar, daí não dá para falar, vou pagar só mês que vem e tal, enrolar? Dá, mas é questão de negociar, né? A gente sabe que imprevistos ocorrem, porém, mesmo desempregado, a pessoa ela tem que pagar a pensão alimentícia para o filho. Por quê? Porque o filho é um ser que, né, não consegue suprir as necessidades básicas, então a mãe contribui com uma parte, o pai contribui com outra. Então, mesmo desempregado, tem que dar um jeito, fazer um bico, alguma coisa, para poder suprir essa necessidade. E se não pagar? Se não pagar, a mãe pode ajuizar a ação de execução
E, não sei, mas a maioria já sabe, eu acho que caso de dívida de pensão alimentícia é cabível a prisão, tá? Mas daí se o cara vai preso, como é que ele vai pagar daí? Se ele tá na cadeia, não pode trabalhar... Não... Mas é que assim, a ideia do legislador não foi prender para o cidadão ficar restrito ali de poder exercer as atividades, porém uma forma de coagir. Porque tem muitos que, eu não tenho, o processo rola, aí como é que funciona a execução? Vamos supor, tu não pagou esse mês porque tu tava duro, ele falou, né? Não podia, tava ruim. Se não for uma justificativa plausível, vamos supor, desemprego, tu pode até justificar, mas aí durante um tempo, né, pode dar uma segurada ali, o juiz não vai decretar a prisão, não é automática, as pessoas acham... eu já tive muitos casos assim, o meu ex não tá pagando a pensão, eu quero que ele vá preso. Amanhã. Não é assim, existe um procedimento, a pessoa ela é intimada para fazer a defesa, justificar, comprovar que já pagou ou fazer o pagamento. Aí se não fizer o pagamento, o juiz pode decretar a prisão. Se justificar, o juiz vai analisar. Só que tem muitos que, quando é expedido um mandado de prisão, eles arranjam o dinheiro assim, Mas e se não tem dinheiro de nenhuma forma? Aí se conseguir justificar, o juiz não vai decretar a prisão. Às vezes é possível fazer um parcelamento, né? É questão de negociar com a outra parte. Porém, como é direito da criança e é indisponível, se não tiver uma justificativa e se soma todas as parcelas, que nem esse mês tu não pôde trabalhar. Aí a mãe, vamos supor, ajuizou a ação. Aí mês que vem tu não pagou de novo. Aí outro mês também não. E daí no outro mês também não. O processo ele vai seguir e vai se somar no débito as parcelas 3 meses para trás, a gente pode cobrar e as que se vencerem no decorrer do processo. E aí o cara tá rolado da vida. Mais ou menos. E o que eu ia falar? E se a mulher não quiser que o cara foi preso, daí não tem problema? É que assim, a mãe não pode dispor do direito do filho. O certo é ajuizar a ação para executar. Porém, se ela não o faz, é a mesma coisa a questão da fixação da pensão. Se a mãe não vai atrás, quando ela vai procurar o judiciário, a pensão ela é devida a partir do momento que o juiz fixou. Então, se ela fica 10 anos separada de ti e não entra com a ação, esses 10 anos ela não pode cobrar. A partir do momento que o juiz deu a primeira decisão, a gente consegue eliminar, né? Quando a gente ajuiza o processo, antes de ouvir a parte contrária, o juiz já fixa um valor de pensão e aguarda, provisórios. E a partir daquela data é obrigado legalmente a pagar. E daí a criança, o adolescente fez 18 anos, aí pode comemorar, fazer festa? Que não, tem muitos que acham que sim, né? Não é assim também. O que acontece? Existe uma ação de exoneração de alimentos. Com a maioridade não se exonera automaticamente, não. Se o filho... Bateria do... Coisas da vida. Bateria do que? Do computador. Voltando, tivemos uma falha técnica, né? O computador aqui acabou a bateria. Mas já voltando aqui, nós estávamos falando dos 18 anos, se pode fazer festa, o pai, né, que não precisa mais pagar pensão, pode ou não pode? Não pode, né? Não é automático, a maioridade ela não faz com que a pensão seja extinta. Existe uma ação chamada de ação de exoneração de alimentos, onde o pai vai ter que provar que o filho não precisa mais da pensão. E geralmente, se o filho continuar estudando, a pensão é devida. Ela pode ser revisada também, né? Então pode ser reduzida. Agora a exoneração não é automática. Então se o pai não pagar a pensão, depois que o filho completou 18 e o filho precisar, ele ajuizando a ação, ele consegue cobrar todo esse atrasado, se tiver fixado judicialmente a pensão. E se o pai pagar as pensões e depois descobrir que o filho não estava estudando, daí o pai pode pedir de volta? Não, a pensão alimentícia ela não pode ser... Não, ela não é reembolsada. Não. Porque se ele quer, né, se exonerar, se livrar do encargo, ele precisa provar que o filho está estudando, o que não está estudando no caso. Mas se o filho não falar, ninguém vai produzir prova contra si, né? E outra coisa, se eu estiver namorando ou casado com alguém, casado, digamos, e daí eu quero me separar da pessoa, mas a pessoa não quer me separar de mim. Daí eu quero, mas ela não quer, mas eu quero, ela não quer. Tem como separar sem dessa forma? Tem. Até antigamente, primeiro tinha que haver a separação, se ajuizava uma ação de separação,
Aí tinha que ficar separado um período ali de 1 ano para depois se pedir o divórcio. A lei agora é diferente, foi feita alteração já faz um tempinho, hoje se pode pedir direto o divórcio, né? Esse período de 1 ano que a lei tinha antes como exigência, ela era justamente porque tem alguns casais que acabam voltando. Mas separação e divórcio é duas coisas diferentes. É diferente. Hoje em dia, geralmente, a maioria pede o divórcio direto, né? Mas se quisesse ainda, poderia ser pedida a separação. Aí pede a separação, espera daí 1 ano, depois entra com a ação de conversão dessa separação em divórcio. Mas isso é muito difícil alguém querer. E tá mais fácil separar hoje em dia ou é a mesma coisa de sempre? A lei ainda é a mesma, né? Mas é mais fácil, por quê? Porque se a outra pessoa não quiser, na primeira audiência... Eu já tive casos que eu consegui o divórcio direto sem ouvir a parte contrária. No caso ali, o cidadão ele tinha um filho que ele descobriu que não era dele. Então a gente ajuizou uma ação de investigação de paternidade. Aí tinha provas de mensagens, né? De que a criança não era dele e tudo mais. E daí, por conta desse, ele foi levado a erro, né? Registrou a criança como se fosse dele, mas não era. E quando ele descobriu, daí ele veio me procurar, a gente ajuizou a ação com o pedido liminar de divórcio já, por conta dessa traição e desse filho que não era dele e tudo mais. E o juiz deu o divórcio antes de ouvir a parte contrária. Mas na maioria dos casos, né, o procedimento marca a audiência de conciliação. Nessa audiência se pergunta se tem ou não tem interesse em manter. Mesmo que um fale que tem ainda interesse, se o outro diz que não tem, já é decretado divórcio ali já. E se fica ainda, se tem bens para partilhar, né, as partes não entram num consenso, antigamente não era possível fazer uma sentença parcial. Hoje então se homologa a questão do divórcio, se decreta o divórcio e a partilha fica para se discutir mais, né, no desenrolar do processo, ali na instrução e julgamento que a gente fala. E quando os casais querem separar, geralmente eles vão os dois lá lá procurar ou vai um depois vai outro? Geralmente vem um. Aí isso também é uma questão engraçada às vezes, né? Por quê? Porque às vezes vem a mulher ou vem o homem, aí eu pergunto, né? O divórcio, a separação é consensual, sem briga, ali vocês se entenderam, ou existe alguma divergência com relação à partilha e tal? Aí as perguntas que eu faço, tem filhos, tem bens, né? Quando tem bens, até às vezes a gente consegue fazer amigável, né, consensual. Porém, quando tem filhos, entra aquela história de o pai não quer pagar pensão, ou o pai quer pagar um tanto e a mãe acha que é pouco, aí acaba dando divergência. Então é muito, muito raro. Eu que já advogo 15 anos, é muito raro assim as pessoas virem já com, não, a gente se acertou. E raros os casos. E já viu muito barraco? já vi muito barraco. A gente brinca, mas às vezes... Hoje, com as audiências online, né, desde a pandemia ali que teve essa alteração, as audiências são virtuais, com a introdução das audiências virtuais é mais tranquilo. Por quê? Porque a gente pode silenciar o microfone, então quando o cliente começa a fazer, né, falar alguma coisa assim que a gente vê que se passou do bom senso, a gente desliga o microfone, ou dá uns cutucão assim por baixo da mesa. E se a outra parte começa também a falar alguma coisa que a gente vê que vai dar atrito, a gente também, eu deixo mudo ali, porque senão é muita, às vezes, lavação de roupa suja, que a gente fala, né, português bem conhecido, e daí as coisas não fluem, porque não tem como conversar às vezes. Porque tu fez aquilo, porque tu fez não sei o que, porque tu já me traiu, entende? Mas em agressão, assim... Não, agressão física... Não, isso eu nunca peguei, não. Teve um cliente uma vez que teve a audácia de começar a ofender a minha cliente. Ela me contratou, ela disse que ele estava de acordo com os termos, a gente marcou uma reunião e ele começou a ofender ela porque parece que houve traição. Eu lá no escritório eu não pergunto por que da separação. Se a pessoa vem me procurar e ela fala um motivo, né, eu recepciono, converso e tudo mais. Às vezes tem pessoas que pedem opinião. Eu, como profissional e como pessoa, acabo, né, adentrando no mérito. Porém, para mim não interessa. Então, se a pessoa veio me procurar, não precisa falar se teve traição, se não teve, a pessoa que vai falar. Porém, lá, ela não tinha me falado, eu não perguntei também. E eu lembro que esse cidadão veio e daí ele começou a
ficar cutucando ela, dizendo, porque tu não sei o quê. Primeiro ele começou de forma mais sutil, mas depois ele, porque tu é uma vagabunda, falou, desculpa, pip, falou, né, palavrões ali de baixo calão. E eu falei pra ele se colocar no lugar dele, que ela era minha cliente, eu não ia permitir ele ofender ela. Ele baixou. Depois ela contou os podres dele também, ele não era nenhum santo. Então, as pessoas acham às vezes que podem, né, ofender os outros sem... E teve algum caso que o cara estava errado, que tu sabia que estava errado, mas ele teve que advogar para ele? Não. Eu não faço assim, eu posso descobrir durante o processo, já aconteceu de eu descobrir, que nenhum foi o caso do incêndio que a gente falou no outro vídeo, né? Porém, eu sempre preciso saber do cliente a verdade. A maioria acaba me contando. Eu já tive cliente que falou que não usava drogas, aí foi pedido toxicológico, apareceu lá, plim, né? Então, a gente fica com cara de tacho, mas não tem como negar daí um exame. E geralmente quando é pedido ainda é de larga escala, então 6 meses vai pegar qualquer tipo de droga. Não passo mão na cabeça de cliente. Então, assim, tem uns que gostam de mim, tem uns que não gostam. Mas quem é meu cliente, assim, sabe que eu não passo a mão na cabeça. Então, se tiver que dar puxão de orelha, eu vou dar. Se tiver que falar, né, alguma coisa... quando envolve menor, eu sempre fui muito ética, então eu vou preservar o interesse da criança. Não o interesse pessoal do meu cliente ou da parte contrária. Sempre o interesse do menor. Então não é aquela, né? A gente dispensa clientes. Eu já posso dispensar clientes. Teve alguns que eu dispensei sim, porque a gente orienta de uma forma, a pessoa faz de outra, aí vem o resultado ruim, daí quer jogar a culpa pro profissional. Então não faço. Já veio para mim, inclusive, agora falasse ali da Defensoria da Ativa, que é pelo Estado, né? A gente é nomeado, a gente não é obrigado a pegar todos os casos. Eu recusei uma vez que veio, porque o cidadão veio lá dizendo que ele não tinha feito nada, mas ele estava sendo acusado de abuso sexual. E eu pedi para ele o número do processo, a chave de acesso, e eu verifiquei lá, então tinha desenhos da criança com partes íntimas e coisas assim bem sinistras, né? Bem que dava para desconfiar. Então assim, não acusei ele, mas eu falei para ele, infelizmente tem indícios aqui de que tu realmente fez alguma coisa e eu não vou aceitar, então não fiz a defesa. Nem se fosse no particular, não faria. Entendi. E indo para o outro lado, teve algum caso bom, assim, muito bom, assim, que tu chegou a se emocionar ou que tu sentiu muito orgulho por ter feito, conseguido? Sim, teve sim. Tem a situação de um cliente meu. Ele esses dias veio no escritório, eu nem lembrava, mas eu sou uma pessoa humilde, né, mas acabei tendo sucesso profissional, enfim, tudo mais, mas quem me conhece sempre fala que a Tatiana, mesmo sendo advogada, ela ainda é uma pessoa humilde, e eu me orgulho disso. Então, teve um cliente meu que eu lembro que a gente ajuizou uma ação de reconhecimento de paternidade, porque ele tinha uma criança que... Continuar? Pode. Acabou a bateria aqui, mas tudo bem, podemos continuar. A criança, ele queria saber se era dele ou não, realmente. E eu acabei ajudando ele a pagar o exame do DNA. Ele não tinha condições na época, eu paguei. E ele veio um dia pra mim, recentemente, a gente foi conversar sobre outro assunto e ele chegou a chorar falando. Então, isso me comoveu. Teve outros casos, assim, de mulheres, né, que se divorciam e tudo mais. A gente acaba dando conselhos. Então, isso é gratificante. Questão de filhos, às vezes tem atrito com pais e daí no decorrer do processo a gente consegue fazer com que eles voltem a se falar, às vezes adolescentes, sabe? Então isso também já tive, também acabaram fazendo as pazes ali. Esse foi comovente porque foi na própria audiência, assim, era presencial, então se abraçaram, choraram, eu chorei também. Esse tem o seu lado gratificante. Sim. Mas para ti também você gosta muito do que faz, né? Eu gosto. Uma paixão. Advogar prazer. para mim Então a gente tem casos assim de acha que não vai dar certo, mas no final dá, tu consegue uma sentença favorável, sabe? É bem, bem gratificante. Então tá, já chegamos aqui no final, né? A doutora gosta de falar bastante, né? E cara, já acabou o sinal de novo ali. Já acabou até a bateria. E algo mais que você queira falar sobre que tu acha que a gente deixou para trás, sobre separação ou sobre ali pagar a pensão? Não, a princípio
era isso mesmo por hoje. Vamos deixar o quero mais, né, pro próximo vídeo. Mais casos engraçados, mas o pessoal também se tiver pergunta pode deixar ali embaixo ali pra gente, né? Pra ela estar respondendo aí no próximo episódio. E também aproveitar e deixar os teus contatos ali para ver como é que faz para te encontrar. Sim, o meu escritório fica aqui em Pomerode, em frente à Construcolor, na Rua da Rosander ali, né? É Rua Independência 105. Tem a página do Instagram também, tem Facebook, Tatiana de Oliveira, se procurar ali vai me achar. Então tá, a gente agradece novamente aqui a presença da doutora, né? Dê o joinha. Deixa o like ali, ela disse que vai conseguir bastante seguidores para nós, aumentar o canal e conseguir vários patrocínios, né? Esperamos, né? Ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos, sugestões, como o Lindão falou, se alguém tiver de conteúdo que vocês queiram que a gente trate, a gente vai estar trazendo para vocês. Isso, qualquer conteúdo ligado à advocacia, que vocês, dúvidas também, né? Podemos responder perguntas também, né? A respeito do tema, né? Ela pode vir aqui e voltar a responder. E só tenho a agradecer, então, pelo dia de hoje, espero que tenha gostado. Até a próxima, né? Então tá, a gente se vê então, pessoal. Deixa o like, abraço! Até mais!